tic-tac apressado do mundo dos homens e o silêncio atemporal do mundo da magia, existe um limiar, uma barreira invisível, escondida à vista de todos, no coração de uma estação de trem em Londres. Ali, uma vez por ano, um som ecoa na névoa de setembro. O apito de uma grande serpente escarlate, chamando seus filhos para casa. Esta não é a história de uma batalha ou de uma profecia. É a crônica de uma jornada, a saga da locomotiva que se tornou o primeiro e mais constante símbolo de esperança para gerações de jovens bruxos e bruxas. É a história de como um motor a vapor trouxa se tornou um ícone mágico e de como seus vagões se transformaram em um santuário sobre rodas. Um lugar onde as primeiras amizades são forjadas com um sapo de chocolate. As primeiras rivalidades declaradas em um corredor estreito. E onde o mundo da magia verdadeiramente se revela pela primeira vez. Então, acomode-se. Deixe o balanço suave dos trilhos imaginários te acalmar. Sinta o cheiro de carvão e magia no ar. Pois a história do Expresso de Hogwarts não é apenas sobre chegar a um castelo, é sobre a própria viagem para o mundo dos sonhos. A história do Expresso de Hogwarts não começa com o brilho de seus metais escarlates, nem com o vapor que sobe em uma plataforma secreta. Ela começa, como muitas das grandes invenções, com um problema. Um problema tão grande e tão embaraçoso que ameaçou a própria existência da maior escola de magia do mundo. E para entender esse problema, precisamos viajar para um tempo antes do trem. Um tempo em que a magia e o mundo dos homens ainda dançavam uma dança perigosa e desajeitada. Nos primeiros séculos da existência de Hogwarts, levar os alunos para o castelo nas terras altas da Escócia era um exercício de criatividade e caos. Não havia um método único. As famílias bruxas, espalhadas por toda a Grã-Bretanha, usavam os meios que lhes eram mais convenientes. Alguns, os mais ricos e ostensivos, viajavam em carruagens encantadas, puxadas por criaturas que o mundo dos não-mágicos, ou trouxas, não deveria ver. Outros, mais práticos, simplesmente viajavam em vassouras, uma jornada longa, fria e frequentemente perigosa para uma criança de 11 anos, carregando um baú pesado e uma coruja mal-humorada. Havia histórias de alunos que tentavam aparatar um método de teletransporte mágico e chegavam ao castelo tendo deixado para trás uma sobrancelha ou meia perna. Era um sistema individualista, ineficiente e, acima de tudo, visível. Naquela era, a separação entre o mundo mágico e o não mágico era mais como uma cerca esburacada do que uma muralha sólida. Os trouxas frequentemente viam coisas que não conseguiam explicar. Um brilho estranho no céu, uma vassoura passando pela lua, uma carruagem que parecia se mover sem cavalos. Isso gerava medo, e o medo gerava perseguição. A caça às bruxas, embora muitas vezes equivocada e baseada em superstição, era uma ameaça real e crescente. O mundo mágico, em sua desorganização, estava se tornando cada vez mais vulnerável. O ponto de virada veio em 1692. Após uma série de incidentes que quase expuseram a comunidade mágica ao mundo inteiro, uma decisão monumental foi tomada. Foi ratificada uma lei que mudaria o mundo para sempre, conhecida como o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. A regra era simples em seu conceito e absoluta em sua aplicação. A comunidade mágica se esconderia completamente.
toda a atividade mágica deveria ser ocultada dos olhos dos trouxas, sob pena de punições severas. O mundo bruxo se tornaria um segredo, uma sociedade paralela vivendo sob o véu da invisibilidade. Essa lei, embora necessária para a sobrevivência, criou um pesadelo logístico para o Ministério da Magia. E o maior e mais recorrente pesadelo era o 1º de setembro. Como transportar centenas de crianças bruxas de todas as partes do país para um castelo remoto na Escócia sem que um único trouxa percebesse? As velhas formas estavam agora fora de questão. A visão de 200 vassouras voando para o norte seria o fim do sigilo. As carruagens encantadas eram igualmente arriscadas. O Ministério da Magia se viu diante de um quebra-cabeça que parecia não ter solução. E suas primeiras tentativas de resolvê-lo foram uma série de desastres cômicos e perigosos. A primeira solução proposta foi a mais óbvia: aparatação em massa. A ideia era criar um ponto de encontro em Hogsmeade, a vila mágica perto de Hogwarts, e fazer com que os pais aparatassem com seus filhos diretamente para lá. A falha desse plano foi imediata e dolorosa. A aparatação é uma habilidade mágica difícil e perigosa, que exige concentração e habilidade. Muitos bruxos e bruxas adultos simplesmente não conseguiam dominá-la. E para crianças era proibido. A ideia de centenas de crianças de 11 anos tentando se teletransportar pela primeira vez resultou em uma série de acidentes conhecidos como estronchamentos, onde partes do corpo eram deixadas para trás. A ala hospitalar de Hogwarts passou aquele 1º de setembro magicamente recolocando braços, pernas e, em um caso particularmente infeliz, a metade inferior de um aluno que havia aparecido de cabeça para baixo no lago. O método foi rapidamente abandonado. A segunda tentativa foi mais organizada, mas igualmente caótica. O Ministério decidiu usar uma rede de chaves de portal. Uma chave de portal é um objeto trouxa comum, como uma bota velha ou um pneu furado, que é encantado para transportar qualquer um que o toque em um horário específico para um destino predeterminado. O plano era espalhar centenas de chaves de portal por toda a Grã-Bretanha, cada uma programada para ser ativada no 1º de setembro. Na teoria, era um plano brilhante. Na prática, foi um desastre. Cerca de 1/3 dos alunos não conseguiu encontrar sua chave de portal ou perdeu o horário exato da partida, ficando para trás. Outro terço sofreu de um mal severo conhecido como doença de portal, chegando a Hogsmeade tão enjoados e desorientados que passavam a primeira semana do ano letivo na ala hospitalar, vomitando em baldes. A imagem de centenas de crianças bruxas aparecendo do nada em um pântano escocês, muitas delas verdes e vomitando, não era exatamente a introdução majestosa à magia que o Ministério esperava. Frustrados, eles voltaram a considerar os métodos antigos, mas com um toque de sigilo. Eles tentaram usar as carruagens sem cavalos, mas com feitiços de invisibilidade mais fortes. O problema era que os feitiços, por vezes, falhavam, e uma carruagem aparecendo e desaparecendo em uma estrada rural ainda era o suficiente para causar pânico em uma vila trouxa. A necessidade de sigilo absoluto era uma camisa de força que tornava cada solução impraticável. Por décadas, o problema persistiu. Os pais ficavam cada vez mais frustrados. Alguns se recusavam a enviar seus filhos, optando por educá-los em casa. Outros tentavam burlar as regras,
resultando em violações embaraçosas do Estatuto de Sigilo. O 1º de setembro se tornou um dia de ansiedade e dor de cabeça para o Ministério da Magia. O lugar mais seguro do mundo bruxo, o Castelo de Hogwarts, havia se tornado o mais difícil de se alcançar. A comunidade mágica, que podia conjurar fogo, transformar objetos e voar pelos céus, não conseguia resolver um problema tão mundano quanto o transporte escolar. Eles precisavam de uma nova ideia, uma ideia ousada, radical e, como se veria, inspirada não em um livro de feitiços, mas na própria engenhosidade do mundo que eles estavam tentando evitar. O Ministério da Magia estava em um estado de desespero silencioso. Cada 1º de setembro era um lembrete humilhante de sua maior falha. A comunidade mágica, capaz de feitos que desafiavam as leis da física e da natureza, estava sendo derrotada por um problema de transporte. As falhas das chaves de portal e da aparatação em massa não eram apenas inconvenientes. Eram perigosas, tanto para os alunos quanto para o precioso Estatuto de Sigilo. O problema se tornou tão crônico que as famílias mais ricas e de sangue puro começaram a protestar abertamente, questionando por que o Ministério insistia em um método de educação centralizado se não conseguia nem mesmo garantir a chegada segura dos alunos. A própria existência de Hogwarts, como a principal instituição de ensino, estava em jogo. Foi nesse clima de frustração que uma nova ministra da magia subiu ao poder. Seu nome era Otaline Gambol. Ela era uma bruxa de uma mente pragmática e uma visão que, para muitos de seus pares, era considerada perigosamente radical. Ela não via o mundo dos trouxas, os não mágicos, com o desprezo ou a indiferença de seus predecessores. Ela o via com uma curiosidade fascinada. Ela via a engenhosidade deles, sua capacidade de resolver problemas complexos sem o uso de uma única varinha. E foi no coração do mundo trouxa que ela encontrou a resposta para o maior problema do mundo bruxo: a inspiração. Segundo as lendas do ministério, veio em um dia chuvoso. Enquanto a ministra observava, disfarçada, uma estação de trem trouxa. Ela viu a maravilha da Revolução Industrial em primeira mão. Uma grande locomotiva a vapor, uma besta de ferro e fogo, chegando à estação com um rugido de poder controlado. Ela viu como centenas de trouxas embarcavam de forma ordenada em seus vagões e como a máquina partia, levando a todos em uma única e grande jornada. Era eficiente, era contido e, o mais importante, era discreto. Um trem, ela percebeu, era a solução perfeita. Era uma embarcação única que poderia transportar todos os alunos de uma só vez, eliminando a necessidade de centenas de pontos de partida diferentes. E por ser uma invenção trouxa, sua presença nos trilhos da Grã-Bretanha não levantaria suspeitas. Quando a ministra Gambol apresentou sua ideia ao Wizengamot, o Alto Conselho Bruxo, ela foi recebida com escárnio. A proposta foi vista como um ultraje. As famílias de sangue puro, obcecadas com sua superioridade, consideraram a ideia de usar uma invenção imunda de trouxas como uma humilhação. Eles argumentaram que era indigno, inseguro e uma traição às tradições mágicas. Confiar a segurança de nossos filhos a uma máquina de metal barulhenta e fedorenta? Para um bruxo idoso teria gritado: é uma loucura! Eles propuseram soluções mágicas cada vez mais complexas e impraticáveis, recusando-se a aceitar que a melhor resposta poderia vir de fora de seu próprio mundo. Mas Otaline Gambol era uma política astuta e uma bruxa determinada.
Ela sabia que a segurança e o sigilo eram argumentos mais fortes que o orgulho. Ela aprovou o plano por decreto ministerial, declarando-o uma questão de segurança nacional. E assim, a operação mais audaciosa e secreta da história do Ministério da Magia foi posta em movimento. Primeiro, eles precisavam de um destino. Um trem não podia simplesmente aparecer nos portões de Hogwarts. Era necessário construir uma estação. O local escolhido foi a pequena vila de Hogsmeade, a única povoação inteiramente bruxa da Grã-Bretanha que ficava a uma curta distância do castelo. A construção da estação foi um feito de magia e sigilo, realizada inteiramente durante a noite, por equipes de bruxos construtores que modificavam a memória de quaisquer trouxas que por acaso se aproximassem. Em segundo lugar, e mais crucialmente, eles precisavam de um trem. O Ministério não tinha tempo nem conhecimento para construir uma locomotiva do zero. Eles teriam que adquiri-la dos trouxas. A decisão foi tomada. Eles iriam roubá-la. A operação foi liderada pelo próprio chefe do Departamento de Transportes Mágicos e ocorreu na cidade de Crewe, um grande centro ferroviário na Inglaterra. Eles encontraram a locomotiva perfeita, uma máquina a vapor recém-construída, pintada em um verde profundo, com vagões de passageiros prontos para serem usados. O evento que se seguiu entrou para a história do Ministério como a Grande Enrascada Trouxa de 1849. Em uma única noite, uma equipe de elite de obliviadores, bruxos especializados em feitiços de memória, desceu sobre a cidade de Crewe. A operação foi de uma escala sem precedentes. 167 feitiços de memória foram realizados nos funcionários da ferrovia e nos habitantes da cidade para que eles acordassem na manhã seguinte com a vaga sensação de que haviam esquecido algo importante, mas sem saber exatamente o que. Enquanto a cidade dormia um sono magicamente induzido, outra equipe de bruxos realizava a parte mais difícil. Eles usaram feitiços de levitação para erguer a locomotiva de 60 toneladas e seus vagões dos trilhos, e feitiços de invisibilidade para escondê-la dos céus. A grande máquina foi então transportada magicamente, flutuando silenciosamente pela noite até o norte da Escócia. No dia seguinte, a Companhia Ferroviária Trouxa descobriu que sua mais nova e orgulhosa locomotiva havia simplesmente desaparecido. Um mistério que nunca seria resolvido. Uma vez em posse do trem, os bruxos o transformaram. A locomotiva foi magicamente pintada com o tom escarlate profundo que se tornaria icônico. Os vagões foram remodelados por dentro, com assentos mais confortáveis e compartimentos que ofereciam privacidade. E feitiços foram colocados no motor para garantir que ele funcionasse de forma confiável e sem a necessidade da manutenção constante dos trouxas. A solução estava quase completa. Faltava apenas o ponto de partida. Eles precisavam de um lugar em Londres que fosse central, acessível, mas completamente invisível para os olhos dos não-mágicos. A solução para esse problema final seria uma das peças de magia mais charmosas e duradouras do mundo bruxo. Mas essa é uma história para a próxima parte de nossa jornada. Com o trem pronto e a estação de Hogsmeade aguardando, o 1º de setembro daquele ano foi diferente. Pela primeira vez, os alunos receberam instruções claras e unificadas. Eles deveriam ir para a estação de King's Cross, em Londres. E ali, a grande serpente escarlate, batizada de Expresso de Hogwarts, esperava por eles. O som de seu apito
Ecoando pela primeira vez, não era apenas o som de uma máquina. Era o som de um problema resolvido, de um segredo bem guardado e do início de uma lenda que transportaria a magia, em segurança e em segredo, por mais de um século e meio. Com uma locomotiva escarlate, escondida em um vale escocês, e uma estação secreta esperando em Hogsmeade, o Ministério da Magia enfrentava seu último e mais delicado desafio: o ponto de partida. Eles precisavam de um lugar no coração pulsante de Londres, um local que pudesse acomodar centenas de famílias bruxas e uma máquina a vapor de 60 toneladas. Tudo sem levantar a menor suspeita no mundo dos trouxas. A solução, concebida pela mesma ministra audaciosa que imaginou o trem, Otaline Gumball, era de uma genialidade que beirava a insolência. O expresso de Hogwarts partiria da estação de King's Cross. A escolha foi um ato de mestre em psicologia reversa. King's Cross era uma das estações mais movimentadas e caóticas de Londres. Era um lugar onde as pessoas corriam, onde o barulho era constante e onde a pressa tornava todos convenientemente cegos. O Ministério teorizou que em um lugar tão cheio de pressa e distração, a chegada de algumas pessoas vestidas de forma estranha ou carregando corujas em gaiolas passaria despercebida, interpretada apenas como mais uma das excentricidades da grande cidade. Eles selecionaram um espaço entre as plataformas 9 e 10. Um arco de tijolos sólidos que não levava a lugar nenhum. E ali eles teceram um dos feitiços de dissimulação mais charmosos e duradouros da história. A passagem não era uma porta nem um portal cintilante. Era um teste. Um teste de fé disfarçado como um simples ato de caminhar. A instrução era simples: caminhar diretamente para a barreira de tijolos entre as plataformas. Para um bruxo ou bruxa, a barreira se tornaria etérea, permitindo a passagem. Para um trouxa, ela permaneceria como sempre foi, sólida, impenetrável e completamente mundana. A genialidade estava na simplicidade e no fator de intimidação. Apenas alguém que pertencesse àquele mundo secreto teria a coragem de correr em direção a uma parede de tijolos maciços. A sensação de atravessar a barreira era uma experiência em si. Havia um breve momento de pânico, a certeza instintiva de que o impacto era iminente. Então, em vez do choque de pedra, havia uma sensação de frio súbito, como mergulhar em água gelada. O barulho de King's Cross era abafado, substituído por um silêncio momentâneo e uma escuridão que durava apenas um piscar de olhos. E então, a luz e o som retornavam, mas eram uma luz e um som diferentes. Era a luz do sol, refletida em metal escarlate, e o som de uma magia que estava viva e respirando. A plataforma 934 não era apenas um lugar. Era um mundo à parte, um enclave de magia escondido nas veias do mundo trouxa. A primeira visão era sempre a do próprio trem. A grande locomotiva a vapor, com o nome Expresso de Hogwarts gravado em uma placa de latão polido, sibilava suavemente, liberando nuvens de fumaça branca que subiam e se misturavam com a estrutura de ferro da estação, criando uma névoa que tornava tudo um pouco mais suave, um pouco mais sonhador. O cheiro no ar era uma mistura de carvão, vapor e o ozônio sutil da magia concentrada. A plataforma em si era uma cena de caos organizado e emoção crua.
era um rio de pontas de chapéus e vestes esvoaçantes. Famílias inteiras se reuniam, seus rostos uma tapeçaria de todas as emoções humanas. Havia a ansiedade orgulhosa nos rostos dos pais que viam seus filhos do primeiro ano partirem pela primeira vez. Seus olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e excitação. Havia a confiança despreocupada dos alunos mais velhos, que se moviam pela multidão com a familiaridade de quem pertence àquele lugar, cumprimentando amigos com abraços e piadas. E havia a tristeza palpável nos rostos daqueles que se despediam dos alunos do 7º ano, sabendo que aquela seria sua última viagem como estudantes. O som era uma cacofonia mágica. O baque surdo dos malões pesados sendo empilhados nos vagões de bagagem. O pio indignado das corujas em suas gaiolas, o miado dos gatos em suas cestas e, ocasionalmente, o coachar de um sapo perdido pulando entre os pés da multidão. E, acima de tudo, o zumbido de centenas de conversas, fragmentos de frases flutuando na fumaça. Não se esqueça de escrever. Cuidado com os Filch. Espero que você vá para a Lufa-Lufa como seu pai. Era a linguagem universal da esperança e da preocupação parental, apenas com um toque de magia. O ritual da partida era tão imutável quanto o próprio trem. Primeiro, a busca frenética por um compartimento. As janelas dos vagões se tornavam pequenos palcos, onde os alunos acenavam para suas famílias, seus rostos emoldurados pelo vidro. Então, vinha o som metálico das portas se fechando, um por um, ao longo do trem, um som de finalidade que aumentava a urgência das últimas despedidas. Um condutor de aparência severa caminhava pela plataforma, seu relógio de bolso em mãos, anunciando os minutos finais. E então, o primeiro apito. Um som longo, agudo e cheio de promessas que cortava a cacofonia e silenciava a plataforma por um instante. Era o aviso, o último minuto para abraços apressados e conselhos finais gritados através do vidro. Os pais se aglomeravam perto do trem, esticando as mãos para um último toque. Seus rostos agora uma máscara de pura emoção. O segundo apito era o final. Com um solavanco que percorria toda a sua espinha de metal, a grande serpente escarlate começava a se mover. Lentamente a princípio, as rodas gigantes rangendo nos trilhos e depois ganhando velocidade. A plataforma começava a deslizar para trás. As figuras dos pais se tornavam menores, suas mãos acenando cada vez mais rápido. Muitos corriam ao lado do trem, tentando prolongar aquele último momento, seus rostos se tornando borrões de cor e emoção. E então, o trem fazia a curva, e a plataforma, com seus fantasmas de fumaça e suas memórias de despedida, desaparecia de vista. Para os alunos a bordo, aquele momento era o verdadeiro início. O barulho de King's Cross havia desaparecido completamente. A única realidade agora era o balanço rítmico do trem, o som das rodas nos trilhos e a paisagem de Londres que passava pela janela. Eles não estavam mais no mundo dos trouxas, mas ainda não estavam em Hogwarts. Eles estavam no meio, em um espaço liminar, um santuário sobre rodas que os levaria para o norte em direção às montanhas, ao castelo e à magia que os aguardava. A plataforma 934 havia cumprido seu propósito. A jornada havia começado. Para um garoto que passou a vida inteira dormindo em um armário sob a escada, o interior do expresso de Hogwarts era um palácio. Harry Potter encontrou um compartimento vazio e se sentou
no assento de veludo puído, sentindo o tecido macio sob seus dedos. Pela janela, a cena da plataforma 9¾ se desenrolava em um borrão de emoção e fumaça. Ele era um estranho, olhando para dentro, um espectador de um mundo ao qual ele agora pertencia, mas cujas regras e costumes ele ainda não conhecia. A sensação era uma mistura vertiginosa de euforia e um terror profundo e silencioso. E se ele não se encaixasse? E se descobrissem que ele era uma fraude, apenas um garoto comum que por acaso havia sobrevivido a uma maldição? O apito final soou, e com um solavanco o trem começou sua longa jornada para o norte. A plataforma deslizou para trás, levando consigo o último vestígio do mundo que ele conhecia. Sozinho no compartimento, ele observou a paisagem de Londres se transformar, os prédios cinzentos dando lugar a subúrbios e, finalmente, a campos verdes. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava indo para algum lugar que o odiava. Ele estava indo para casa. E, no entanto, ele nunca havia se sentido tão sozinho. A porta do compartimento se abriu, quebrando seu devaneio. Um garoto alto e desengonçado, com cabelos de um vermelho flamejante e um rosto coberto de sardas, parou na porta. Ele parecia tão nervoso quanto Harry. Com uma voz tímida, ele perguntou se o assento estava ocupado, gesticulando para o lugar vazio em frente a Harry. Aquele era Rony Weasley. Ele vinha de uma família inteiramente bruxa, tão antiga quanto muitas das nobres, mas sem o ouro em seus cofres e com um coração muito maior. Suas vestes de segunda mão eram um pouco curtas nos pulsos e a ponta de seu nariz estava suja. Para Harry, que havia crescido sob o desprezo dos Dursley, a aparência de Rony não significava nada. O que ele viu foi apenas outro garoto de 11 anos, tão perdido e esperançoso quanto ele. A conversa inicial foi desajeitada, um dueto de monossílabos e olhares pela janela. Mas então a primeira grande tradição do Expresso de Hogwarts apareceu no corredor, a bruxa do carrinho. Uma senhora de rosto sorridente e covinhas empurrava um carrinho abarrotado com as mais fantásticas guloseimas que Harry já havia visto. Rony, envergonhado, mostrou os sanduíches amassados que sua mãe havia preparado e o constrangimento pairou no ar. Naquele momento, Harry fez sua primeira grande escolha no mundo mágico. Ele, que nunca tivera dinheiro, que nunca tivera nada para compartilhar, sentiu um impulso de generosidade. Ele declarou que compraria tudo. O compartimento se transformou em um banquete de maravilhas. Havia sapos de chocolate que realmente pulavam, feijõezinhos de todos os sabores de Bertie Bott que podiam ter o gosto de morango ou de cera de ouvido, e varinhas de alcaçuz. Enquanto comiam, a barreira entre eles começou a desmoronar. Harry aprendeu sobre o mundo bruxo através dos olhos de Rony. Ele aprendeu sobre quadribol, o esporte mágico, sobre as diferentes casas de Hogwarts e sobre as pressões de ser o sexto filho em uma família de 7. Rony, por sua vez, olhava para Harry com uma admiração que o deixava desconfortável. Ele estava fascinado pelo menino que sobreviveu, pela lenda, mas à medida que compartilhavam os doces, a lenda começou a se dissolver e apenas um garoto permaneceu. Foi um sapo de chocolate que lhes deu sua primeira lição de história. Dentro da embalagem, havia um cartão de bruxo famoso que mostrava um homem idoso com uma longa barba prateada e olhos azuis cintilantes. O nome era Alvo Dumbledore. Rony explicou que ele era o maior bruxo de sua era, o diretor de Hogwarts.
E enquanto Harry olhava para o rosto sorridente, a figura no cartão piscou para ele e desapareceu, deixando apenas o papelão. A magia estava em toda parte, mesmo nas coisas mais simples. A porta do compartimento se abriu novamente. Desta vez, não era um amigo em potencial, mas uma força da natureza. Uma garota com cabelos castanhos e cheios, dentes da frente ligeiramente grandes e uma aura de confiança que preenchia o pequeno espaço. Ela já estava vestindo suas vestes de Hogwarts. "Alguém viu um sapo?" Pois ela perguntou. "Um menino chamado Neville perdeu o dele. Seu nome era Hermione Granger." Ela falava em parágrafos. Sua mente parecia trabalhar em uma velocidade estonteante. Ela notou a varinha de Rony em sua mão e o observou tentar, sem sucesso, transformar seu rato de estimação, Perebus, em amarelo. Com um ar de superioridade professoral, ela consertou os óculos quebrados de Harry com um feitiço perfeito, o óculos reparo, mostrando que já havia lido e memorizado todos os livros do primeiro ano. Ela era intimidadora, brilhante e um pouco solitária em sua própria excelência. E então ela reconheceu o nome. Harry Potter. Seus olhos se arregalaram com a compreensão. E ela começou a recitar todos os livros em que o nome dele aparecia. Para ela, ele não era uma lenda, mas uma referência bibliográfica. A dinâmica do compartimento mudou instantaneamente. Rony ficou na defensiva, irritado com sua exibição de conhecimento. Harry ficou quieto, desconfortável com a atenção. Hermione, tendo demonstrado seu valor, partiu em sua busca pelo sapo perdido, deixando para trás um silêncio carregado. A semente do trio mais famoso do mundo bruxo havia sido plantada, não em amizade instantânea, mas em uma mistura de admiração, irritação e curiosidade. O clímax daquela primeira viagem, no entanto, ainda estava por vir. A porta se abriu pela terceira vez. Na soleira estava um garoto de rosto pálido e pontudo, com cabelos loiros e penteados para trás e olhos de um cinza frio. Ele era flanqueado por dois garotos grandes e de aparência brutal. Aquele era Draco Malfoy. Ele exalava uma aura de arrogância e privilégio que Harry reconheceu instantaneamente do mundo de seu primo Duda. Malfoy olhou para os doces espalhados e para as vestes de segunda mão de Rony com um desprezo mal disfarçado. Ele se dirigiu a Harry, ignorando Rony completamente. Ele se apresentou e falou de famílias, de linhagens de sangue puro, de saber escolher as amizades certas. A oferta foi feita com a sutileza de um martelo. Ele estendeu a mão para Harry, oferecendo uma aliança baseada em status e poder, e zombando abertamente da pobreza dos Weasley. Naquele momento, Harry Potter, o garoto que nunca tivera amigos, foi confrontado com sua primeira e mais importante escolha social. Ele podia se aliar ao poder, à influência, ao garoto que representava a aristocracia do mundo para o qual ele estava entrando, ou podia permanecer leal ao primeiro amigo que já havia feito. Ele olhou para a mão estendida de Malfoy e em seguida para Rony. A escolha não foi uma escolha. Foi uma declaração. Com uma frieza que ele não sabia que possuía, ele recusou, afirmando que podia julgar por si mesmo quem eram as amizades certas. A recusa foi um insulto que Malfoy não pôde suportar. A tensão se transformou em uma briga desajeitada e infantil, com Rony e Malfoy se engalfinhando e os capangas de Malfoy tentando intervir, apenas para serem mordidos pelo rato Perebus. A luta terminou tão rapidamente quanto começou, com a chegada de Hermione, que desaprovou a todos com um olhar severo.
Malfoy e seus seguidores recuaram, derrotados e humilhados. Quando a porta se fechou, o ar no compartimento havia mudado. A ameaça havia passado, e o que restou foi um vínculo. Harry e Rony haviam se defendido. Eles haviam escolhido um lado, e ao fazê-lo, haviam escolhido um ao outro. Enquanto o trem continuava sua jornada, agora sob um céu que escurecia, a paisagem se tornando mais selvagem e montanhosa. Harry olhou para Rony. Ele não era mais o garoto solitário da plataforma 9¾ Ele tinha um amigo. E essa ele estava começando a perceber. Era a magia mais poderosa de todas. A viagem estava quase no fim. E a verdadeira aventura estava prestes a começar. A segunda viagem de Harry para a plataforma 9¾ deveria ser um retorno triunfante. Ele não era mais o garoto assustado e magro, sobrecarregado pela fama que não entendia. Ele era um estudante de Hogwarts. Ele pertencia àquele lugar. A antecipação de rever a locomotiva escarlate e de encontrar seus amigos era um calor que o sustentou durante todo o verão sombrio na casa dos Dursley. A jornada, ele acreditava, seria uma repetição reconfortante do ritual que o havia levado para casa no ano anterior. Mas o mundo mágico raramente permite que a normalidade dure muito tempo. O dia já havia começado com um presságio de caos. A chegada à estação de King's Cross com a família Weasley foi uma avalanche de correria e pânico contido. Balões caíam, corujas piavam e o relógio na parede da estação parecia correr mais rápido do que o normal. Faltavam apenas alguns minutos para as 11 horas, quando Harry e Rony, os últimos do grupo, se prepararam para o ato de fé final. A barreira de tijolos entre as plataformas 9 e 10 os aguardava, sólida e imponente. Rony foi primeiro, empurrando seu carrinho com uma confiança casual. Harry o seguiu de perto, o coração batendo com a familiar mistura de nervosismo e excitação. Ele se inclinou sobre o carrinho, acelerou e fechou os olhos, esperando a sensação de frio e escuridão, seguida pela explosão de luz e vapor da plataforma mágica. Mas o que veio não foi o mergulho frio na magia. Foi o impacto brutal e doloroso de metal e osso contra tijolos sólidos. O carrinho bateu na barreira com um estrondo metálico que ecoou pela estação, derrubando a gaiola de Hedwig, que rolou pelo chão com um pio furioso. Harry foi jogado para trás, a dor irradiando de suas costelas. Por um momento ele ficou ali, no chão frio e sujo de King's Cross, a confusão superando a dor. A barreira não havia cedido. Ela estava selada. O pânico se instalou. O relógio acima deles mostrou que eram 11 horas em ponto. O trem havia partido. Eles estavam presos do lado de fora, no mundo trouxa, enquanto seus amigos, sua família e seu futuro aceleravam em direção à Escócia sem eles. Eles tentaram novamente e novamente, mas a parede permaneceu teimosamente sólida. Para os trouxas que passavam, eles eram apenas dois garotos desajeitados, que haviam perdido o controle de seus carrinhos de bagagem. Mas para Harry e Rony, era a materialização de seu pior medo, o de serem deixados para trás. Foi nesse momento de puro desespero que uma ideia perigosa e terrivelmente Weasley nasceu. Rony, com o rosto pálido de pânico, mas com um brilho de inspiração nos olhos, olhou para Harry. O carro, ele sussurrou. Não era um carro qualquer, era o velho Ford Anglia turquesa do Sr. Weasley, um carro trouxa que ele havia encantado em segredo, dando-lhe a capacidade de voar e de se tornar invisível.
A ideia era uma violação direta de pelo menos uma dúzia de leis bruxas, incluindo o decreto de restrição à prática de magia por menores e o próprio estatuto de sigilo. Era uma loucura, e era a única opção deles. A decisão foi tomada em um sussurro febril. Eles empurraram seus carrinhos para fora da estação, para o estacionamento onde o pequeno carro os aguardava. Carregar os malões no porta-malas já era um desafio, mas o verdadeiro teste veio a seguir. Com Rony ao volante, o carro se ergueu do chão, flutuando desajeitadamente sobre o tráfego de Londres. Eles ativaram o botão de invisibilidade e, com um solavanco, o mundo do lado de fora se tornou um borrão distorcido, como se estivessem olhando através de uma janela em um dia de chuva. A viagem que se seguiu não foi a jornada social e confortável do Expresso de Hogwarts. Foi uma experiência de isolamento e terror. O carro era uma pequena bolha de magia ilegal, sacudindo e balançando nas correntes de ar. Eles voaram acima das nuvens, navegando pelo sol poente, com apenas um mapa e uma bússola para guiá-los. O contraste com o trem era gritante. No trem, eles eram parte de uma comunidade, passageiros em uma jornada supervisionada. No carro, eles estavam sozinhos, pilotos de seu próprio e perigoso destino, completamente fora do sistema, invisíveis para ambos os mundos. A euforia inicial da rebelião rapidamente deu lugar a um tédio ansioso e depois a um medo crescente. O botão de invisibilidade começou a falhar. O carro piscava, aparecendo e desaparecendo da existência. Um farol turquesa contra o céu escurecendo, visível por breves momentos para os trouxas atônitos nas cidades abaixo. Eles estavam deixando um rastro de confusão por toda a Inglaterra. Foi no meio da noite, enquanto sobrevoavam uma vasta extensão escura que eles sabiam ser o norte do país, que o viram. Abaixo deles, serpenteando através das colinas e vales, havia uma linha de luzes douradas em movimento. Era o Expresso de Hogwarts. A visão foi de um alívio e de uma melancolia profundos. Ali estava o santuário do qual haviam sido expulsos. Eles desceram, voando ao lado dos vagões, e viram as silhuetas de seus amigos nos compartimentos iluminados. Viram-nos rindo, comendo, completamente alheios ao drama que se desenrolava a poucos metros de distância, no céu frio. Eles acenaram, mas ninguém os viu. Estavam viajando em paralelo, mas em mundos diferentes. O trem era um casulo de calor, segurança e comunidade. O carro era uma concha fria e solitária. À medida que se aproximavam de Hogwarts, o motor do carro começou a engasgar e o feitiço de voo a falhar. Eles estavam perdendo altitude, caindo em direção aos terrenos escuros do castelo. Então, eles viram a árvore. Não era uma árvore comum. Era uma árvore antiga e maciça, cujos galhos se moviam e se contorciam com uma violência senciente. Era o Salgueiro Lutador. A chegada deles a Hogwarts não foi uma aterrissagem, mas uma colisão. O carro caiu diretamente nos galhos da grande árvore, que respondeu com uma fúria brutal. Os galhos, grossos como troncos, esmagaram o para-brisa, amassaram o teto e jogaram o carro de um lado para o outro como um brinquedo. O som de metal se partindo e vidro se estilhaçando ecoou pela noite silenciosa. A varinha de Rony se partiu ao meio. Finalmente a árvore os cuspiu e o carro, agora uma massa de metal destruído, caiu no chão com um baque final. Eles saíram do carro, machucados, aterrorizados e cobertos de terra. Eles haviam chegado, mas não foram recebidos com as boas-vindas do salão principal. Foram recebidos pelo silêncio dos terrenos escuros,
e pelo olhar severo de Severo Snape, que os esperava nos degraus do castelo. A viagem no expresso de Hogwarts era o início do ano letivo. A viagem no Ford Anglia voador havia sido o início de seus problemas. A sombra que pairava sobre o segundo ano não era a de um Lorde das Trevas, mas a de uma câmara secreta. E a jornada deles para descobri-la havia começado não com um bilhete de trem, mas com um carro quebrado e uma detenção iminente. A terceira viagem para Hogwarts começou com um alívio da familiaridade. Após o desastre do Ford Anglia voador no ano anterior, o retorno à plataforma 9 3/4 foi como voltar para casa. A fumaça, o barulho, o mar de rostos se despedindo. Tudo era um bálsamo para a ansiedade de Harry. Encontrar Rony e Hermione e garantir um compartimento no expresso de Hogwarts foi a reafirmação de que a ordem havia sido restaurada. O trem era, mais uma vez, seu santuário, o casulo escarlate que os levaria em segurança para o castelo. Eles não sabiam que aquela seria a última viagem em que essa ilusão de segurança permaneceria intacta. A jornada começou como todas as outras, com o trem deslizando para fora de Londres e a paisagem se transformando em um borrão de verde. Mas o clima no mundo mágico havia mudado durante o verão. Uma sombra havia retornado, e seu nome era sussurrado em cada compartimento, em cada página do Profeta Diário. Sirius Black. Um nome que o mundo bruxo não ousava pronunciar acima de um murmúrio. Ele era o prisioneiro mais infame da fortaleza de Azkaban, o mais devotado servo do Lorde das Trevas, o homem que, segundo a lenda, havia traído os pais de Harry e assassinado 13 pessoas com uma única maldição. E ele havia escapado. A notícia da fuga de Black pairava no ar do trem como uma tempestade se formando no horizonte. Havia uma tensão que não existia nos anos anteriores. Os corredores pareciam mais silenciosos, as risadas um pouco mais contidas. O mundo lá fora havia se tornado um lugar mais perigoso, e essa percepção começava a se infiltrar pelas janelas do santuário sobre rodas. No compartimento do trio, um novo passageiro se juntou a eles. Ele era um homem de aparência pobre, com vestes remendadas e um rosto cansado e prematuramente envelhecido. Ele dormia profundamente em um canto, sua maleta gasta no bagageiro acima. Seu nome, gravado em uma etiqueta desbotada, era Professor R.J. Lupin. Ele era o novo professor de defesa contra as artes das trevas, e sua presença sonolenta era um mistério silencioso que os acompanhava enquanto o trem avançava para o norte. A viagem transcorreu por horas, a paisagem se tornando mais selvagem e escura. E então, no meio da tarde, algo aconteceu. O trem, que sempre se moveu com um ritmo constante e inabalável, começou a desacelerar. O som das rodas nos trilhos se tornou mais lento, mais arrastado, até que, com um gemido final de metal, o expresso de Hogwarts parou completamente no meio do nada, em uma ponte alta sobre um rio cinzento. Um silêncio estranho e pesado desceu sobre os vagões. As luzes piscaram uma, duas vezes e então se apagaram, mergulhando o trem em uma penumbra fria e assustadora. Um frio começou a se infiltrar no compartimento. Não era o frio do clima do lado de fora. Era um frio antinatural, um frio que parecia vir de dentro, que se alojou nos ossos e na alma. A respiração deles se transformou em névoa no ar. As janelas, que mostravam a paisagem chuvosa, começaram a se cobrir com uma camada de gelo negro, como se o inverno tivesse chegado em um único instante. E com o frio veio o som.
Um som distante, um lamento que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. O medo no trem era palpável. As portas dos compartimentos se abriram e os alunos olhavam para os corredores escuros, seus rostos pálidos e assustados. Então, Harry viu. Uma figura estava flutuando pelo corredor. Era alta, com mais de 3 metros de altura e coberta por uma capa escura e esfarrapada que parecia feita de sombras tecidas. Seu rosto estava completamente oculto sob o capuz, e debaixo da capa uma mão emergiu. Era uma mão cinzenta, pegajosa e com crostas, como algo que havia apodrecido debaixo d'água. Eram os guardiões da prisão bruxa, Azkaban. Criaturas que não se alimentavam de comida, mas de felicidade. Eram dementadores. A porta do compartimento de Harry, Rony e Hermione se abriu lentamente, com um rangido que parecia durar uma eternidade. A criatura parou na soleira, sua presença sugando todo o calor e toda a luz do pequeno espaço. Um silêncio ensurdecedor caiu, e com ele uma onda de desespero puro e absoluto. Era como se a capacidade de ser feliz tivesse sido arrancada do mundo. Toda boa lembrança, toda esperança se tornou uma memória distante e sem sentido. O que restou foi apenas o vazio e a dor. O dementador se virou lentamente e seu olhar invisível se fixou em Harry. E então ele respirou. Um som longo, rouco e trêmulo, como se estivesse tentando inalar não apenas o ar, mas a própria alma de Harry. A dor explodiu na cabeça de Harry, mas não era uma dor física. Ele estava caindo em um nevoeiro gelado, e de dentro do nevoeiro um som ecoou. Um eco de um grito de mulher, um grito de súplica e de um sacrifício final. Um som que ele não reconhecia, mas que o encheu de um terror ancestral. Então, a escuridão o engoliu. Quando ele acordou, estava no chão do compartimento tremendo. A sensação de frio ainda estava em seus ossos, mas a presença aterrorizante havia desaparecido. O homem adormecido, o professor Lupin, estava de pé. Ele segurava um pedaço de chocolate na mão e o ofereceu a Harry. Com a outra mão, ele se dirigiu à porta. Uma luz prateada e ofuscante explodiu da ponta de sua varinha. A luz não era apenas brilhante, era quente. Ela tomou a forma de um grande animal de 4 patas e disparou pelo corredor, empurrando o dementador para longe. O feitiço do patrono Bontu Lupin explicou com uma calma que era um bálsamo para o terror que ainda pairava no ar, que os dementadores estavam revistando o trem, procurando por Sirius Black, e que Harry havia desmaiado por ter sido mais afetado, por ter visto horrores em seu passado que os outros não tinham. O chocolate, ele disse, ajudaria e ajudou. O calor líquido do doce derretendo em sua boca pareceu reacender uma pequena chama de calor e esperança dentro dele. O trem começou a se mover novamente. As luzes voltaram a acender. A camada de gelo nas janelas começou a derreter. A vida, a normalidade, retornou ao expresso de Hogwarts. Mas algo havia se quebrado para sempre. O santuário havia sido violado. O mundo exterior, com seus medos e seus monstros, havia encontrado um caminho para dentro. A viagem para a escola não era mais uma fuga do perigo. Era apenas uma continuação dele. A inocência do expresso de Hogwarts havia se perdido naquela tarde fria, em uma ponte sobre um rio cinzento, e a jornada de Harry e do próprio trem havia entrado em uma nova e mais sombria fase. A quarta viagem de Harry para a plataforma 9 3/4 foi marcada por uma ausência que era, em si, uma presença reconfortante, a ausência do medo.
No ano anterior, a plataforma havia sido um lugar de sussurros ansiosos e olhares nervosos. O ar pesado com a ameaça dos dementadores e a caçada a um suposto assassino em massa. Mas naquele 1º de setembro, o ar estava diferente. Estava mais leve, preenchido não por medo, mas por uma eletricidade de pura excitação. A sombra de Sirius Black havia se dissipado, substituída pela luz ofuscante de um evento que não era visto há mais de um século. A notícia havia se espalhado como fogo mágico durante o verão. O torneio tribruxo estava voltando para Hogwarts. A conversa na plataforma não era sobre perigo, mas sobre glória. Os pais contavam aos filhos histórias que seus próprios pais lhes contaram. Lendas sobre campeões do passado, sobre tarefas perigosas e sobre a honra eterna que aguardava o vencedor. A atmosfera era a de um festival, uma celebração da magia em sua forma mais espetacular. O trem naquele ano não era uma fuga para um refúgio, era um transporte para a glória. Para Harry, Rony e Hermione, encontrar seu compartimento habitual foi como calçar um par de sapatos velhos e confortáveis. O trio, agora com 14 anos, se movia com uma confiança que não possuíam nos anos anteriores. Eles não eram mais os calouros assustados ou os segundos anistas em apuros. Eram veteranos daquela jornada, e o ritmo do trem, o cheiro dos vagões, a paisagem que passava pela janela, tudo era parte de um ritual que significava o retorno para casa. A viagem para o norte começou sob um céu cinzento e chuvoso, mas dentro do trem o clima era de calor e animação. Os corredores estavam cheios de alunos indo de um compartimento para o outro. Suas vozes altas com especulações sobre o torneio. Quem seriam os campeões? Quais seriam as tarefas? A bruxa do carrinho passou e o compartimento do trio, mais uma vez, se encheu do cheiro doce de sapos de chocolate e feijõezinhos de todos os sabores. Por um tempo, a vida parecia ter voltado ao normal. Uma normalidade que eles mal se lembravam de ter conhecido. No entanto, mesmo em meio à excitação, um eco sombrio do verão ainda persistia. A conversa inevitavelmente se voltou para a Copa Mundial de Quadribol e para a noite de terror que se seguiu à partida. A imagem da Marca Negra, o símbolo de Lord Voldemort, pairando no céu sobre o acampamento, era uma memória fresca e perturbadora. No trem, o evento foi dissecado de todos os ângulos. Alguns, como Rony, falavam sobre a confusão e o medo. Outros, mais distantes, tratavam o incidente como um ato isolado de vandalismo mágico, um grupo de velhos comensais da morte causando problemas. Ninguém, exceto talvez Harry em seus pesadelos mais sombrios, ousava pensar que poderia ser um presságio, o primeiro tremor antes de um terremoto. Draco Malfoy, como sempre, fez sua aparição inevitável. Sua arrogância naquele ano era ainda mais pronunciada, alimentada pelo fato de que seu pai havia se sentado no camarote de honra na Copa do Mundo. Ele zombou da aparência da Marca Negra, insinuando que era um sinal de tempos que estavam por vir. Mas suas palavras eram as de um valentão, não as de um profeta. Seu desprezo pelos Weasley e por Hermione era o mesmo de sempre. Uma nota dissonante, mas familiar, na sinfonia da viagem. O confronto foi breve, uma troca de insultos que terminou com Malfoy recuando, mas deixou um gosto amargo no ar. Era um lembrete de que, mesmo em tempos de paz aparente, as velhas divisões e o velho ódio ainda estavam ali, adormecidos sob a superfície.
À medida que o trem avançava, a chuva deu lugar a um sol brilhante e a paisagem se abriu em colinas verdes e lagos espelhados da Escócia. E a beleza do mundo lá fora parecia refletir a esperança que se sentia lá dentro. Harry olhou pela janela, observando o reflexo de seu próprio rosto sobreposto à paisagem que passava. Ele se permitiu acreditar pela primeira vez que talvez aquele ano fosse diferente. Um ano sem um professor possuído, sem um basilisco gigante, sem espectros sugadores de almas. Apenas um ano de aulas, quadribol e a excitação de um torneio mágico. Ele ansiava pela normalidade com a mesma intensidade com que outros ansiavam pela glória. Ele não queria ser o menino que sobreviveu. Ele só queria ser Harry. E o ritmo constante do trem, o som rítmico das rodas nos trilhos, parecia uma promessa de que talvez, apenas talvez, seu desejo pudesse se realizar. A jornada continuou. Uma longa e pacífica tarde de conversas, risadas e a leitura ocasional de Hermione, que já estava preocupada com os exames que aconteceriam no final do ano. Eles ouviram sobre as outras escolas que viriam para Hogwarts, a Academia de Magia de Beauxbatons, da França, e o Instituto Durmstrang, de algum lugar no norte gelado. A ideia de estudantes estrangeiros andando pelos corredores de Hogwarts era excitante e um pouco intimidante. O mundo, que por tanto tempo parecera confinado aos muros do castelo, estava prestes a se tornar um pouco maior, quando o céu começou a se tingir de laranja e roxo, e a bruxa do carrinho passou pela última vez, a atmosfera no trem mudou novamente. A excitação deu lugar a uma antecipação silenciosa. Os alunos começaram a vestir suas vestes negras, o ritual que marcava a transição final de estudante de férias para estudante de Hogwarts. O trem não era mais um lugar de lazer. Estava se tornando mais uma vez parte da escola. A chegada à estação de Hogsmeade foi como sempre, na escuridão, sob um céu salpicado de estrelas. As luzes da pequena estação brilhavam como vagalumes na noite, e o ar frio da montanha era fresco e limpo. A voz familiar e estrondosa de Hagrid ecoou pela plataforma, chamando os alunos do primeiro ano. Um som tão constante e reconfortante quanto o próprio castelo. Enquanto desciam do trem e se juntavam à multidão que se dirigia às carruagens sem cavalos, Harry olhou para trás, para a grande locomotiva escarlate que os havia trazido até ali. O vapor ainda subia de seu motor, misturando-se com a névoa da noite. Naquele momento, o trem parecia um guardião, uma grande e fiel criatura que os havia entregado em segurança mais uma vez. Era um símbolo de estabilidade em um mundo que ele mal sabia estava à beira da instabilidade total. Aquele sentimento de paz, de esperança simples e de antecipação por um ano normal era um presente. E foi o último presente do Expresso de Hogwarts, antes que a tempestade que se formava silenciosamente no horizonte finalmente chegasse. A quinta viagem no Expresso de Hogwarts não começou com a excitação da glória, nem com o medo de monstros. Começou com um silêncio hostil. O retorno de Lord Voldemort no final do torneio tribruxo havia rasgado o véu da paz aparente do mundo bruxo. Mas o Ministério da Magia, em um ato de negação covarde e deliberada, se recusou a aceitar a verdade. Eles iniciaram uma campanha implacável de difamação contra Harry Potter e Alvo Dumbledore, pintando-os como mentirosos e desequilibrados que buscavam desestabilizar o mundo. O Expresso de Hogwarts, antes um refúgio unificador, tornou-se, pela primeira vez, um microcosmo dessa sociedade fraturada.
A jornada de Harry e de seus amigos para a plataforma 9 3/4 não foi a de um herói relutante, mas a de um pária. O profeta diário, agora o porta-voz do ministério, havia passado o verão inteiro publicando histórias que questionavam sua sanidade. Na plataforma, os olhares que ele recebia não eram de admiração, mas de suspeita. Os sussurros que o seguiam não eram de admiração por sua cicatriz, mas de dúvida e de zombaria. A plataforma, que sempre fora um lugar de reencontros alegres, agora estava dividida. De um lado, estavam aqueles que acreditavam nele, principalmente a família Weasley e seus amigos. Do outro, estavam as famílias que se alinhavam com o ministério, que o viam como uma ameaça, ou, na melhor das hipóteses, um garoto perturbado em busca de atenção. O próprio trem refletia essa divisão. Os compartimentos se tornaram pequenas embaixadas de diferentes ideologias. O vagão da Sonserina, liderado por Draco Malfoy, era agora um reduto de apoio ao ministério. Malfoy, nomeado monitor junto com sua cúmplice Pansy Parkinson, patrulhava os corredores com uma autoridade recém-descoberta e venenosa, usando seu novo poder para atormentar Harry e qualquer um que o defendesse. Ele não era mais apenas um valentão de escola. Ele era um agente de uma burocracia opressora. No compartimento do trio, a atmosfera era sombria. A alegria despreocupada das viagens anteriores havia desaparecido, substituída por uma seriedade de conselho de guerra. E conversa não era sobre quadribol ou sobre as aulas, mas sobre a Ordem da Fênix, a organização secreta que Dumbledore havia refundado para lutar contra Voldemort. Harry, Rony e Hermione haviam passado parte do verão na sede da Ordem, a antiga e sombria casa de Sirius Black, e haviam sido expostos à realidade da guerra que se aproximava. Eles sabiam a verdade, mas estavam amordaçados pela necessidade de sigilo. A viagem para o norte tornou-se uma longa e tensa jornada através de um território ideologicamente hostil. Os amigos que eles encontravam, como Neville Longbottom e Luna Lovegood, traziam consigo as notícias do mundo exterior. Neville contou sobre como sua avó havia cancelado a assinatura do Profeta Diário, enojada com suas mentiras. E Luna, com sua serenidade etérea, lhes ofereceu a única publicação que ousava imprimir a verdade, o Pasquim, o jornal de seu pai, que apoiava abertamente Harry e Dumbledore. Aquele pequeno e excêntrico jornal se tornou um símbolo de resistência, um farol de verdade em um mar de propaganda. O trem, que sempre fora um espaço de neutralidade, tornou-se um campo de batalha de informações. Os alunos discutiam as manchetes do Profeta Diário, que a cada dia pareciam mais absurdas, acusando Dumbledore de estar senil e Harry de ser perigosamente instável. O Expresso de Hogwarts não era mais um santuário isolado do mundo. Era um reflexo direto dele, com suas divisões, suas alianças e sua crescente paranoia. Foi durante aquela viagem que a semente de uma nova rebelião foi plantada. Ao ouvir as histórias de como o Ministério estava interferindo em Hogwarts, enviando uma de suas funcionárias mais cruéis, Dolores Umbridge, para ser a nova professora de defesa contra as artes das trevas, a frustração de Hermione atingiu um ponto de ebulição. Ela percebeu que, se o Ministério se recusava a ensiná-los a se defender, eles teriam que fazer isso por si mesmos. A ideia era radical. Um grupo de estudo secreto liderado por Harry
onde os alunos aprenderiam magia de defesa prática, a magia que o Ministério agora temia. A conversa começou como um sussurro no compartimento, mas rapidamente ganhou força. A necessidade era óbvia. Voldemort estava de volta. Eles estavam sendo ensinados por uma burocrata que acreditava que a teoria era suficiente para enfrentar um Lorde das Trevas. A proposta de Hermione não era apenas sobre aprender feitiços. Era um ato de desobediência civil. Era a criação de um exército de estudantes em resposta direta à falha de seus governantes. Enquanto o trem avançava pela paisagem cada vez mais escura, o pequeno grupo de amigos que se reunia no compartimento de Harry começou a se parecer menos com um grupo de estudo e mais com a primeira célula de uma resistência. A viagem, que havia começado com isolamento e hostilidade, estava se transformando em algo novo. Estava forjando alianças não baseadas em status ou casa, mas em uma crença compartilhada na verdade. A semente do que se tornaria a armada de Dumbledore foi plantada ali, naqueles assentos de veludo, enquanto o trem cortava a noite, levando uma geração de jovens bruxos e bruxas não apenas para um novo ano letivo, mas para sua primeira grande batalha contra a tirania. A chegada a Hogsmeade foi diferente de todas as outras. Em vez das carruagens sem cavalos, que Harry agora sabia serem puxadas por testralhos, criaturas esqueléticas e aladas visíveis apenas para aqueles que haviam testemunhado a morte, havia uma nova forma de transporte. Carruagens puxadas por cavalos normais. Era mais um sinal da interferência do Ministério, uma tentativa de sanitizar e controlar cada aspecto da vida em Hogwarts, removendo qualquer coisa que pudesse ser considerada perigosa ou assustadora. Ao descerem do trem, Harry sentiu o peso dos olhares sobre ele. Mas agora ele não se sentia mais sozinho. Ao seu lado estavam Rony, Hermione, Neville, Luna e Gina. Eles eram um pequeno grupo, uma ilha de lealdade em um mar de desconfiança. O Expresso de Hogwarts os havia levado para a escola, como sempre fazia. Mas naquela viagem, ele havia feito mais do que isso. Ele havia reunido os primeiros soldados de uma guerra que estava por vir. O trem não era mais apenas um meio de transporte. Havia se tornado, sem saber, o primeiro vagão da rebelião. A sexta viagem no Expresso de Hogwarts começou sob o peso de uma verdade sombria e universalmente aceita. Lord Voldemort havia retornado. O ano de negação do Ministério havia terminado em desgraça e terror. E o mundo bruxo não estava mais dividido entre aqueles que acreditavam e aqueles que duvidavam. Agora estava dividido entre aqueles que lutavam e aqueles que se escondiam. A atmosfera na plataforma 9 3/4 não era de suspeita, como no ano anterior, mas de uma tristeza sombria e de despedidas que pareciam mais finais. Cada abraço era um pouco mais apertado. Cada tome cuidado era dito com um peso que não existia antes. A guerra não era mais uma ameaça sussurrada. Era o ar que todos respiravam. Para Harry Potter, a viagem daquele ano não era sobre o reencontro com os amigos ou a antecipação das aulas. Era uma missão. Durante o verão, ele havia seguido Draco Malfoy até a Travessa do Tranco, o lado mais sombrio do Beco Diagonal, e o havia testemunhado em uma cerimônia sinistra na loja Borgin & Burkes. Ele não sabia exatamente o que Malfoy estava fazendo, mas a imagem do medo no rosto de seu arqui-inimigo e a forma como ele mostrava algo em seu braço para o Sr. Borgin convenceu Harry de uma verdade terrível. Draco Malfoy havia se tornado um comensal da morte.
Essa convicção se tornou uma obsessão. A bordo do trem, no conforto familiar de seu compartimento com Rony e Hermione, a conversa não era sobre as férias. Era sobre tática. Harry tentava convencer seus amigos de sua teoria, mas eles permaneciam céticos. Malfoy era cruel, sim, mas ele era apenas um garoto. A ideia de que ele, um estudante, pudesse ter sido marcado por Voldemort parecia fantástica demais. Mas a certeza de Harry era absoluta, forjada no fogo de anos de rivalidade e em uma intuição que raramente o enganava quando se tratava de seu inimigo loiro. O trem, que por tanto tempo fora um lugar de relativa paz, transformou-se em seu campo de caça. Ele não estava interessado nos feijõezinhos de todos os sabores ou nas fofocas do corredor. Seus olhos varriam cada compartimento por onde passava, procurando por um vislumbre de cabelo loiro platinado. Ele era um espião em território inimigo, e sua missão era encontrar provas. A oportunidade veio na forma da capa da invisibilidade. Com Rony criando uma distração no corredor, Harry se cobriu com o tecido de luar e se tornou um fantasma. Mover-se pelo trem, agora invisível, era uma experiência surreal. Ele passava por alunos que o cumprimentavam, sem saber que ele estava ali. Ele ouvia fragmentos de conversas, risadas, discussões, como um deus invisível observando a vida mundana de seus súditos. A familiaridade do trem se tornou estranha, cada som e cada cheiro amplificados por sua concentração. Ele encontrou o compartimento da Sonserina. Estava cheio, como sempre, com a elite de sangue puro da Casa da Serpente. E no centro, como um rei em sua corte, estava Draco Malfoy. Ele estava se gabando, como sempre, mas havia algo diferente em sua arrogância. Havia uma tensão em seus ombros, um brilho febril em seus olhos. Ele falava sobre a missão que o Lorde das Trevas lhe havia confiado, insinuando que talvez nem retornasse a Hogwarts no ano seguinte, pois estaria ocupado com coisas maiores. Bansi Parkinson e os outros o ouviam com uma admiração que beirava a adoração. Para Harry, escondido no bagageiro acima deles, cada palavra era uma confirmação. A viagem se aproximava do fim. O céu lá fora já estava escuro e a paisagem era a das terras altas da Escócia. Os alunos começaram a se levantar, a vestir suas vestes, a se preparar para a chegada. O compartimento da Sonserina se esvaziou e Harry se preparou para descer e sair. Mas então a porta se fechou e Malfoy permaneceu lá dentro sozinho. Ele olhou diretamente para o bagageiro onde Harry estava escondido. Não havia surpresa em seus olhos, apenas uma astúcia fria e calculista. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que estava sendo observado. Com um movimento rápido e casual de sua varinha, ele lançou um feitiço. Petrificus Totalis. A maldição atingiu Harry como um golpe físico. Seu corpo inteiro se enrijeceu instantaneamente. Seus braços e pernas se juntaram. E ele caiu do bagageiro, aterrissando no chão com o baque surdo e desajeitado de uma estátua. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar, não conseguia nem piscar. Seus olhos, a única parte dele que ainda obedecia, estavam abertos em choque e terror. Ele era um prisioneiro dentro de seu próprio corpo. Malfoy se aproximou, o desprezo em seu rosto agora misturado com um triunfo cruel. Ele olhou para Harry, impotente no chão, e a rivalidade infantil que os definira por 5 anos se desfez, revelando algo muito mais feio e adulto por baixo. Isso foi pelo meu pai, ele disse em voz baixa, sua voz desprovida de qualquer emoção. E então ele chutou.
O pé de Malfoy atingiu o rosto de Harry com uma força brutal, e ele sentiu o estalo nauseante de seu nariz se quebrando. A dor explodiu em seu rosto, mas ele não podia gritar. O trem apitou, anunciando sua chegada a Hogsmeade. Malfoy, com uma crueldade final, pegou a capa da invisibilidade de Harry e a jogou sobre seu corpo paralisado. "Espero que você goste da sua viagem de volta a Londres", ele zombou. Então, ele se virou e saiu do compartimento, fechando a porta atrás de si, deixando Harry sozinho, quebrado e invisível no chão do trem vazio. O que se seguiu foi uma eternidade de silêncio e pânico. Harry ouviu os sons do desembarque, as vozes dos alunos, o baque dos malões e então o som das portas se fechando novamente. O trem deu um solavanco e começou a se mover, desta vez na direção oposta, de volta para o sul. Ele estava completamente sozinho, preso em um vagão escuro, com o gosto de seu próprio sangue na boca e o som das rodas nos trilhos zombando de sua impotência. O santuário havia se tornado sua tumba. Quando a esperança estava quase extinta, a porta do compartimento se abriu. Uma luz brilhou em seus olhos. Era Ninfadora Tonks, a Auror Metamorfomaga, que havia sido enviada para a estação como parte da guarda de Dumbledore. Ela havia notado que ele não havia desembarcado. Com seu cabelo rosa-choque e um sorriso desajeitado, ela o encontrou. Cancelou a maldição e consertou seu nariz com um feitiço rápido e doloroso. A caminhada da estação vazia até os portões do castelo, sob a luz fria da lua, foi uma caminhada de humilhação. A viagem no expresso de Hogwarts havia terminado não com a chegada segura entre amigos, mas com um resgate solitário na escuridão. Aquele confronto não havia sido uma briga de escola. Havia sido uma emboscada, um ato de guerra. E provou a Harry, de uma vez por todas, que o trem não era mais um espaço neutro. A guerra havia chegado. E seus vagões escarlates haviam se tornado apenas mais um campo de batalha. A 7ª e última viagem para Hogwarts começou sob um céu da cor de chumbo, um reflexo perfeito do estado do mundo bruxo. A plataforma 9 3/4 não era mais um lugar de reencontros alegres e despedidas chorosas. Era um lugar de medo. O Ministério da Magia havia caído, e o nome de Voldemort, agora no controle, pairava sobre cada conversa. As famílias que se reuniam ali o faziam não com a excitação do início de um novo ano, mas com a apreensão de entregar seus filhos a uma instituição que não era mais um refúgio, mas uma fortaleza inimiga. O Expresso de Hogwarts, com sua pintura escarlate, parecia menos um símbolo de aventura e mais um veículo de prisioneiros, transportando os jovens e os inocentes para o coração do regime. A fumaça que subia de sua chaminé não se misturava com o ar de setembro. Ela parecia manchá-lo, um presságio do ano sombrio que estava por vir. Oficiais do ministério, cujos rostos eram máscaras impassíveis de autoridade, patrulhavam a plataforma, seus olhos frios procurando por qualquer sinal de dissidência. E no meio da multidão, a ausência de 3 figuras era um buraco no tecido da realidade. Harry, Rony e Hermione não estavam ali. Eles eram os indesejáveis número 1, fugitivos caçados, e sua ausência era a prova final de que a velha havia terminado para sempre. A bordo do trem, a atmosfera era ainda mais opressiva. O familiar caos de alunos correndo pelos corredores foi substituído por uma ordem tensa e silenciosa. Os monitores da Sonserina, agora agindo com a autoridade de guardas de prisão,
patrulhavam os vagões. Seus sorrisos de escárnio eram afiados, e eles procuravam a menor infração como uma desculpa para exercer seu novo poder. O trem não era mais um espaço neutro. Era o primeiro posto de controle do novo regime. Mas a resistência, como a vida, sempre encontra um caminho. Em um compartimento no meio do trem, um trio improvável se reunia. Não eram mais apenas amigos. Eram o coração pulsante da rebelião que se recusava a morrer. Neville Longbottom, cujo rosto redondo havia perdido sua suavidade infantil e agora era marcado por uma determinação sombria. Gina Weasley, cuja beleza era agora afiada por uma fúria contida, a herdeira da coragem de sua família. E Luna Lovegood, cuja serenidade sonhadora se tornara uma forma de desafio, uma recusa em deixar que a escuridão do mundo apagasse a luz de sua excentricidade. Eles eram o que restava da armada de Dumbledore. E sua jornada naquele trem não era de submissão, mas de insurreição. A conversa no compartimento deles era em sussurros. Eles falavam sobre Harry, sobre a esperança de que ele ainda estivesse vivo, lutando. Eles falavam sobre a Ordem da Fênix, sobre os sinais secretos que deveriam procurar. E eles falavam sobre o que fariam em Hogwarts. Eles sabiam que não podiam se opor abertamente ao regime, mas eles podiam resistir, podiam manter a esperança viva. Podiam ser a pedra no sapato de Snape e dos Carrows, os comensais da morte que agora eram professores. O compartimento deles não era um refúgio, era um quartel-general sobre rodas. A primeira oportunidade de resistência não demorou a chegar. A porta do compartimento se abriu com um estrondo. Eram os Carrows, Amico e Alecto, os novos professores de defesa contra as artes das trevas e de estudo dos trouxas, que na verdade eram lições de crueldade e preconceito. Eles não eram professores, eram capatazes. Seus rostos eram cruéis e seus olhos brilhavam com o prazer de infligir dor. Eles estavam procurando por Neville, já cientes de que ele era um ponto de encontro para a dissidência. Eles o insultaram, zombaram de seus pais, que haviam sido torturados até a loucura por comensais da morte. Eles o ameaçaram, mas o Neville que os confrontou não era o garoto que perdia seu sapo. Ele se levantou, a mão em sua varinha, e olhou para eles com um desafio silencioso que os pegou de surpresa. A intervenção de outros alunos e a relutância dos Carrows em causar um tumulto maior no trem os fizeram recuar, mas não antes de prometerem que o ano de Neville em Hogwarts seria um inferno. A primeira batalha, silenciosa e sem feitiços, havia sido travada. E Neville não havia recuado, mas o verdadeiro teste veio mais tarde, na forma de algo muito mais insidioso. A bruxa do carrinho passou como sempre fazia, mas os doces que ela vendia não eram a única coisa em seu carrinho. Ela também carregava panfletos do ministério, propaganda que celebrava o novo regime e denunciava os traidores do sangue e os sangues ruins. E ela foi instruída a começar pelos vagões do primeiro ano para envenenar as mentes mais jovens e mais impressionáveis antes mesmo que chegassem ao castelo. Do seu compartimento, Gina viu o que estava acontecendo. Ela viu os rostos assustados das crianças de 11 anos, muitas delas nascidas trouxas, sendo forçadas a ler aquelas palavras de ódio. E a fúria dos Weasley, uma força da natureza por si só, explodiu. Ela se levantou, seguida por Neville e Luna, e eles marcharam pelo corredor. O confronto aconteceu no meio de um vagão, bloqueando a passagem do carrinho. Gina, com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer grito,
simplesmente pegou a pilha de panfletos do carrinho. A bruxa do carrinho, uma senhora idosa que havia trabalhado naquele trem por décadas, parecia aterrorizada, presa entre seu dever para com o novo regime e a lealdade que sentia por gerações de alunos que ela havia alimentado. "Acho que você deixou cair isso", disse Dina, e com um aceno de sua varinha, os panfletos pegaram fogo, transformando-se em cinzas inofensivas que flutuaram pelo corredor. Os monitores da Sonserina, que acompanhavam o carrinho, reagiram instantaneamente. As varinhas foram sacadas, o corredor estreito se transformou em um campo de batalha. Não foi um duelo de feitiços mortais, mas uma explosão caótica de azarações e feitiços de tropeço. A famosa azaração de rebater bicho-papão de Gina encheu o ar. Neville usou feitiços de imobilização com uma precisão que ele nunca tivera antes. E Luna, com uma série de feitiços desarmantes, fez as varinhas dos Sonserinos voarem de suas mãos. A escaramuça foi breve, mas a mensagem foi clara. O trem não pertencia ao regime. Ainda havia aqueles que lutariam. Os monitores, superados e humilhados, recuaram, levando consigo o carrinho e a bruxa assustada. O trio da resistência voltou para seu compartimento, o coração batendo forte, sabendo que haviam acabado de declarar guerra. O resto da viagem foi tenso. Eles sabiam que a notícia de sua insubordinação chegaria a Hogwarts antes deles. Eles não eram mais apenas estudantes a caminho da escola. Eram rebeldes marcados. Enquanto o trem finalmente chegava à estação escura de Hogsmeade, eles olharam pela janela. A plataforma não estava sendo patrulhada apenas por funcionários do ministério. Havia figuras encapuzadas e altas na escuridão, cuja presença sugava o calor do ar. Dementadores. A escola estava, de fato, sob cerco. O expresso de Hogwarts os havia levado em segurança, como sempre, mas os havia entregado não a um lar, mas a uma prisão. A luta no vagão havia terminado, e a batalha por Hogwarts estava apenas começando. A última viagem do expresso de Hogwarts naquele ano sombrio não terminou com a visão reconfortante do castelo, mas com a entrega de seus passageiros a uma prisão. O ano letivo que se seguiu foi uma longa e fria noite de opressão. Hogwarts, sob a direção de Severo Snape e a tirania dos Comensais da Morte, os irmãos Carroll, tornou-se um lugar de medo. As aulas de defesa contra as artes das trevas se tornaram apenas artes das trevas, e os corredores, antes repletos de risadas, agora ecoavam com o som de passos cautelosos. Mas a promessa de resistência, feita nos vagões escarlates, não foi esquecida. Liderada por Neville Longbottom, Gina Weasley e Luna Lovegood, a armada de Dumbledore renasceu das cinzas. Eles não eram mais um grupo de estudo, eram uma insurgência. Eles libertavam alunos de detenções cruéis, sabotavam as lições dos Carrolls e usavam as paredes do castelo como seu jornal, pichando mensagens de esperança e desafio. A armada de Dumbledore ainda recruta. A Sala Precisa, que já fora seu campo de treinamento, tornou-se seu refúgio, um santuário que o regime não conseguia encontrar. A comunidade, forjada nos corredores do trem, agora se unia em passagens secretas, mantendo viva a chama da rebelião. Enquanto a resistência lutava sua guerra silenciosa dentro das muralhas do castelo, o trio que era o coração daquela rebelião travava sua própria batalha na vastidão selvagem do mundo. Harry, Rony e Hermione, os fugitivos mais procurados do país, estavam em sua caçada desesperada pelas Horcruxes.
Para eles, o Expresso de Hogwarts era uma memória de um tempo mais simples, uma imagem de segurança e amizade que parecia pertencer a outra vida. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, cada noite, uma vigília contra o desconhecido. A conexão final, a peça que uniria as duas frentes da guerra, veio como sempre vinha para Harry, em uma explosão de dor e visão. Através da mente de Voldemort, ele viu o que precisava ver. Ele soube que a última Horcrux, o último fragmento de alma que o prendia ao mundo, estava escondida no lugar que o Lorde das Trevas mais cobiçava e menos entendia, o castelo de Hogwarts. O retorno não seria pelo caminho familiar. A plataforma 9 3/4 estava fechada para eles. A jornada para o norte não seria no conforto de um compartimento, mas sob o manto da capa da invisibilidade, através da escuridão e do perigo. A chegada a Hogsmeade foi uma aterrissagem em território inimigo. A vila, antes um lugar de cerveja amanteigada e risadas, era agora um labirinto de toques de recolher e alarmes mágicos, patrulhada por comensais da morte e assombrada pela presença gélida dos dementadores. Cercados, desmascarados e à beira da captura, eles foram salvos por uma porta que se abriu no momento final, puxados para a escuridão fedorenta do bar Cabeça de Javali. E ali, eles encontraram o guardião improvável da última passagem secreta para Hogwarts, Aberforth Dumbledore, o irmão amargo do grande diretor, cujo ressentimento era tão profundo quanto sua lealdade oculta. A passagem, escondida atrás do retrato de sua falecida irmã, Ariana, não era como a barreira de tijolos de King's Cross. Não era um portal para a aventura, mas um túnel escuro e apertado, o caminho de um soldado para a linha de frente. E quando a porta no final do túnel se abriu, eles não foram recebidos pelo brilho do salão principal, mas pela penumbra da sala precisa e por um único rosto. Neville Longbottom. O grito de Neville ao vê-los foi o fósforo que acendeu a fogueira. Em segundos, a sala, que era um refúgio silencioso, explodiu em um pandemônio de alegria e alívio. De redes e cantos escondidos, os membros da armada de Dumbledore emergiram, seus rostos magros e machucados se abrindo em sorrisos de pura incredulidade. O som do retorno de Harry Potter ecoou pela sala, um som mais poderoso que qualquer feitiço. Aquele momento foi a culminação de todas as viagens anteriores no Expresso de Hogwarts. Não importava a casa a que pertenciam, não importava o status de seu sangue. Naquela sala estavam apenas os alunos que haviam compartilhado os mesmos corredores, os mesmos professores, as mesmas piadas e agora o mesmo inimigo. Eram os amigos que haviam se conhecido em um compartimento bagunçado, os rivais que haviam se confrontado por um sapo de chocolate, os colegas de classe que haviam sussurrado sobre torneios e perigos. A comunidade que o trem havia transportado por 7 anos estava agora reunida, não para uma aula, mas para uma guerra. A notícia se espalhou como um feitiço patrono. As moedas encantadas da AD, que haviam sido distribuídas naquela tensa viagem de trem 2 anos antes, agora queimavam nos bolsos de seus portadores. A mensagem era simples. Harry voltou. A resistência tinha seu símbolo. E então o retorno começou de verdade. O túnel que trouxe Harry para o castelo se tornou uma via de mão dupla. Através do bar em Hogsmeade, um a um, eles começaram a chegar. Os membros da Ordem da Fênix, Queen Shacklebolt, Remo Lupin, Ninfadora Tonks, os ex-alunos que haviam se formado
mas cuja lealdade ao castelo nunca havia morrido. Os irmãos Weasley restantes, Olivia Wood, Angelina Johnson, Katia Bell, todos aqueles que haviam embarcado e desembarcado daquele mesmo trem escarlate, ano após ano, estavam agora retornando para sua parada final. A sala precisa se transformou em um salão de reencontros emocionantes e planejamento de guerra febril. A alegria de ver rostos amigos se misturava com a dor de ver as cicatrizes que o último ano havia deixado neles. O lugar não era mais apenas uma sala. Era o ponto de encontro de uma geração. Era a manifestação física de todas as amizades e alianças que haviam sido forjadas nos longos e sinuosos quilômetros de trilhos entre Londres e Hogsmeade. Quando o castelo finalmente se preparou para a batalha, quando a professora McGonagall animou as armaduras e os professores ergueram os escudos mágicos, ficou claro: o Expresso de Hogwarts havia cumprido sua missão final. Ele nunca foi projetado para ser um veículo de guerra. Foi projetado para ser um santuário, um transporte seguro para um lugar de aprendizado. Mas ao fazer isso, ao reunir centenas de corações jovens e corajosos no mesmo espaço, ano após ano, ele havia, sem saber, forjado um exército. Um exército unido não por juramentos de sangue ou por ordens de um rei, mas pela memória compartilhada de doces mágicos, de paisagens que passavam e pela crença inabalável de que o lugar para onde aquele trem os levava era um lar que valia a pena defender até o fim. A batalha estava prestes a começar e todos os passageiros haviam finalmente chegado ao seu destino. A batalha de Hogwarts terminou com o nascer do sol. A escuridão se foi, mas deixou para trás um mundo de cicatrizes e silêncio. A reconstrução não foi apenas de pedra e argamassa, mas de almas. O castelo, que havia sido o campo de batalha final, foi lentamente restaurado à sua antiga glória, por feitiços e pelo trabalho árduo daqueles que o chamavam de lar. O mundo bruxo, livre da sombra de Voldemort, respirou seu primeiro suspiro de verdadeira paz em uma geração. A vida, com a teimosia da grama que cresce nas rachaduras do concreto, continuou. Os anos que se seguiram foram de uma normalidade quase chocante. O Ministério da Magia foi purgado de sua corrupção. As famílias se reuniram, os mortos foram pranteados e os heróis, relutantemente, se tornaram lendas. E a cada 1º de setembro, pontualmente às 11 horas, a grande serpente escarlate, o Expresso de Hogwarts, continuava sua jornada para o norte. O trem se tornou mais do que um meio de transporte. Era o símbolo da continuidade, a prova de que a magia havia sobrevivido. Era o ritmo constante do coração do mundo bruxo, batendo ano após ano, imperturbável. 19 anos se passaram. Uma nova geração, que conhecia a guerra apenas como uma história para dormir, agora se reunia na mesma plataforma. A plataforma 9 3/4 estava exatamente como sempre fora. Mas para Harry Potter, agora um homem de 37 anos, tudo parecia diferente. Ele estava do outro lado da despedida. O ar ainda tinha o mesmo cheiro de vapor e magia. A multidão ainda era um caos de malões e corujas, mas a ansiedade em seu peito não era a de um aluno, mas a de um pai. Ao seu lado estavam Gina, sua esposa e seus 3 filhos. James Sirius, o mais velho, já era um veterano da Grifinória, cheio da mesma arrogância confiante que seu avô e padrinho possuíam. Lilian Luna, a mais nova, olhava para o grande trem com uma saudade ansiosa, ainda jovem demais para embarcar. E entre eles estava Alvo Severo Potter, seu filho do meio,
prestes a fazer sua primeira viagem. Para Harry, observar alvo era como olhar em um espelho do tempo. O garoto estava quieto, seu rosto pálido com o mesmo nervosismo que Harry havia sentido em sua própria primeira vez. O peso da herança era visível em seus ombros. O nome Potter não era mais uma curiosidade, mas um legado, e Alvo sentia seu peso. Enquanto James o provocava sobre a possibilidade de ser selecionado para a Sonserina, a piada atingiu um nervo de medo genuíno no garoto mais novo. Harry viu o terror nos olhos de seu filho. Ele se ajoelhou, colocando as mãos nos ombros de Alvo, criando uma pequena bolha de silêncio em meio ao barulho da plataforma. Ele sentiu o tecido fino das vestes do garoto sob seus dedos e o tremor sutil de sua ansiedade. A preocupação de Alvo foi dita em um sussurro, um medo de que o chapéu seletor o colocasse na casa da serpente, a casa do inimigo de seu pai. Naquele momento, Harry não era o menino que sobreviveu, nem o vencedor da batalha de Hogwarts. Ele era apenas um pai, tentando acalmar o medo de seu filho. Ele lhe contou um segredo, uma verdade que ele havia guardado por anos. Ele falou sobre os nomes de seu filho, Alvo, em homenagem a Dumbledore, e Severo, em homenagem a Severo Snape. E então ele descreveu o homem por trás daquele nome, não como o professor amargo que o mundo conhecia, mas como o homem que ele havia visto através das lágrimas prateadas na penseira. Ele lhe disse que Snape era provavelmente o homem mais corajoso que ele já conhecera, e que ele era da Sonserina. A casa, ele explicou, não definia a pessoa. A escolha sim, e ele garantiu a Alvo que, se importasse tanto para ele, o chapéu seletor levaria sua escolha em consideração. A semente do medo no coração do garoto não desapareceu, mas foi cercada pela luz do amor de seu pai. O reencontro com Rony e Hermione foi como sempre, fácil e natural. Rony estava provocando sua própria filha, Rosa, sobre superar o filho de Malfoy nos exames. Hermione, como sempre, estava supervisionando tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Eles não eram mais o trio de adolescentes que lutava contra o mal. Eram adultos, com rugas de riso ao redor dos olhos e um vínculo que havia sido forjado no fogo da guerra. Eles observaram seus filhos embarcarem no trem, encontrando um compartimento, e a cena era um eco perfeito de sua própria primeira viagem, tantos anos antes. O apito soou, o vapor sibilou, o trem começou a se mover. Harry, Gina, Rony e Hermione ficaram na plataforma, agora do lado dos pais que acenavam. As janelas dos vagões deslizavam por eles, cada uma emoldurando um rosto jovem e animado. E em uma delas estava o rosto de Alvo, já sorrindo, a ansiedade momentaneamente esquecida na excitação da jornada que começava. Enquanto o trem fazia a curva, sua cauda escarlate desaparecendo de vista, Harry levou a mão à sua cicatriz. Ela não doía. Não doía há 19 anos. Tudo estava bem. O trem havia partido, levando consigo a próxima geração. Ele havia feito seu trabalho, como sempre fazia. Ele havia sido a passagem segura, o santuário sobre rodas, o começo de tudo. A história do Expresso de Hogwarts, ele percebeu, não era sobre uma única jornada, nem mesmo sobre uma única geração. Era uma crônica sobre a continuidade, sobre como, mesmo após a mais escura das noites, sempre haverá um novo dia. Sempre haverá crianças de 11 anos esperando ansiosamente por uma carta. E sempre haverá um trem escarlate, esperando em uma plataforma secreta, pronto para levá-las para casa. A viagem nunca terminava de verdade. Ela apenas começava de novo.
E assim, a grande serpente escarlate completa sua última viagem. Por esta noite, a história do Expresso de Hogwarts nos ensina que, às vezes, a magia mais profunda não está no destino, mas na própria jornada. Não está no castelo, mas no caminho que nos leva até ele. Foi em seus vagões que as amizades foram testadas, as rebeliões planejadas, e que uma geração inteira aprendeu que a lealdade a um amigo em um compartimento vale mais do que qualquer decreto de um ministério. O trem é a promessa de um novo começo, a cada 1º de setembro. Um lembrete de que, não importa quão escura a noite tenha sido, sempre haverá uma plataforma secreta esperando para nos levar de volta para casa. Agora, deixe o ritmo constante das rodas nos trilhos acalmar sua respiração. Sinta o balanço suave do vagão te embalar. Deixe que a paisagem das terras altas, banhada pela luz da lua, preencha sua mente com paz. O último passageiro desembarcou. O vapor se dissipou na noite. A estação está silenciosa. O conto chegou ao fim. Bons sonhos.